Olá, espero que esteja tudo bem. Eu vou agora responder a parte B da primeira lista de exercícios, né, de funções elementares e matrizes, que tinham três questões discursivas, exatamente essas três, e eu vou seguir em ordem, tá? Vou começar desse problema 4. Então, bom, o problema 4 é um problema de lógica. Ele me diz, ele define, né? Ele me dá esse condicional e define a partir desse o que seria a recíproca, a inversa e a contrapositiva. Tá? E pergunta qual dessas é equivalente, né? Qual dessas forma uma tautologia quando eu ligo o condicional dado. Então, para a gente descobrir, a gente poderia dar alguns valores para P e Q, alguns valores lógicos para P e Q, e ver o que é que sai de um lado e do outro, né? Se forem diferentes, pronto, acabou. Então a gente vai fazer isso usando a tabela verdade. Então, bora desenhar aqui a tabela verdade das proposições P e Q, tá? Então, todos os casos aqui são VV, VF, FV, FF. Beleza. Então, ok. A gente quer falar sobre a negação, né? Nesse primeiro caso não aparece negação, mas nos dois últimos sim. Então, bora escrever aqui o que seria não P e o não Q, né? É bem facinho esse. É um pedaço simples porque é só olhar, ó. Nesse aqui é verdade. Então, a negação da verdade é o falso. Aqui também era verdade, então é falso. Aqui era falso, virou verdade. Aqui era falso, de novo virou verdade. E a mesma coisa para o quê, né? Isso aqui era verdade. Aqui fica falso, se era falso. É só inverter todo mundo. Então, esses dois últimos são assim. Tranquilo. Então, bora agora escrever o que seria a tabela verdade do se P então Q, né? Ela é bem rapidinha e está nos textos, bem rápido de encontrar. Bom, o único caso que isso aqui é falso, que esse condicional aqui é falso, é quando você começa falando uma verdade e termina falso, tá? Então, bora procurar esse caso. Vou deixar aqui só para lembrar. Eu quero que o P seja verdade e o Q é falso. Então, olhando aqui não é, então é esse, ó. O P é verdade e o Q é falso. Então, esse é o único cara onde esse condicional dá falso. O resto são todos verdades. Então, agora, bora fazer a inversa. Ou, desculpa, a recíproca logo. Seguir a ordem do texto, né? Beleza. De novo, onde é que esse condicional dá falso? É quando você começa falando verdade e termina falso. Bora procurar esse cara aqui, né? Lembre que eu agora tenho que olhar primeiro esse e depois esse, né? Então, ó, aqui tem verdade e depois falso. Tá bom? Então, é só nessa linha. Só na terceira linha que ele dá falso. O resto é verdade. Então, ok. Já desenhamos a tabela verdade de duas das proposições que está mencionada no enunciado. Agora, bora a inversa. A inversa é essa proposição aqui, ó. Bora, bora fazer ela. Bora fazer a tabela verdade dela. Bom, de novo, a gente só tem que procurar onde o cara é falso, esse cara é verdade e esse cara é falso, tá? Então, mas onde que a gente vai procurar? Nessa daqui, nessa coluna, porque é onde tem o não P e o não Q. Então, se a gente for olhar linha a linha, a gente encontra aqui, ó. Então, esse cara aqui é o único falso, o resto é verdade. E por último, escrever um Vzinho melhor. E por último, a gente tem a contrapositiva.
que se você for olhar o que é a contrapositiva, bom, esse aqui é a condicional. A contrapositiva é você inverter o que aparecer na segunda, depois da seta. Aí você bota o Q em primeiro e o P em segundo e nega os dois, tá? Aparece negação nos dois. Então, contrapositivo é isso. Você inverter a ordem dos caras e negar os dois. Então, bora ver. De novo, mais uma vez, a gente só quer procurar esse cara aqui. Então, olhando aqui, ó, eu tenho V e F, bem como eu escrevi ali em cima. Então, só aqui na segunda linha é falso e o resto é verdade. Então, bora observar o que é tautologia aqui e o que não é. Né? Se para ser tautologia, né, a gente quer que todas as linhas batam com a proposição que a gente está observando, que é essa daqui. Mas ó, se você olhar, essa primeira linha bate, a segunda já não bate, tá? Porque aqui tem F e aqui tem V. Então, esse cara daqui não é tautologia. Quem é esse cara? É a recíproca, tá? Recíproca não é tautologia. Então, bora olhar o outro. Esse outro é quem? A inversa. A inversa é tautologia, ó. Se você olhar aqui, bateu a primeira linha. Eita, não bateu de novo na segunda. Então, já não é. Bom, você já poderia marcar dizendo que é a terceira. O terceiro aqui, né? Que é uma tautologia. Mas bora confirmar, né? Isso mesmo. Conferindo aqui, ó, a primeira linha. VV, FF, VV, VV. Então, se você observar, ó, essa coluna daqui e essa são idênticas, tá? Se você ler linha a linha, você está lendo a mesma coisa. Então, somente a contrapositiva é uma tautologia, gera uma tautologia, tá bom? E para a segunda parte aqui, você criar proposições P e Q para escrever a contrapositiva. Um exemplo que eu gosto é se um polígono é um quadrado, então é um retângulo. Só puxar um pouquinho. Tá? E o que seria contrapositiva? Quais são o P e o Q aqui, né? O P seria basicamente esse pedaço, né? O polígono C quadrado. E depois o polígono C retângulo, tá? Esse aqui é o P, esse aqui é o Q. Então, o que seria a contrapositiva disso? Se não é um retângulo, então não é um quadrado. É um quadrado. Então, de novo, né? É um retângulo, tá vindo aqui atrás um não. Então, esse cara aqui, todinho, é o não Q. E esse aqui é o não P, tá? Então, esse é um exemplo legal que eu gosto. E bem simples de ver que os dois são equivalentes, né? Porque isso daqui é verdade e isso aqui também. Então, beleza. Para o problema 5, a gente quer mostrar que a soma dos n primeiros ímpares dá n ao quadrado. Bom, isso vale para qualquer n, né? A gente quer mostrar isso para todo n. Então, a primeira ideia que a gente quer usar seria o princípio de indução finita. Bom, por que isso é verdade? Tem uma versão geométrica, né? Eu até comentei nisso.
por exemplo, para um quadradinho, isso aqui é um quadrado, tá? É um ao quadrado, então não tem o que fazer. Para um quadradinho, a versão geométrica não tem não é muito interessante. Mas para quando você bota outros três aqui, ó, vê que eu desenhei um quadradinho maior de lado 2, tá? Então, aqui eu escrevi um, aqui eu escrevi mais 3. Deixa eu botar outra cor aqui. Fazer aqui mais 5 quadradinhos. Então, só pintar eles para ficar bonitinho. Então, aqui eu escrevi mais 5. Veja que eu ainda estou escrevendo um quadrado, né? Agora tem um quadrado de lado long, de lado 3, desculpa, de 9 quadradinhos. Só por último, a gente vai fazer aqui com 7. Então, olha que bonito. É uma versão geométrica bem bonitinha, né? É uma prova sem palavras, né? Se você olhar para isso daí, você talvez consiga entender de por que essa igualdade vale mesmo para todo N. Mas não é assim que se prova, tá? Não é uma prova tão rigorosa. Então, por indução, a gente pode verificar o seguinte, ó. Para n igual a 1, temos 1, o primeiro ímpar, é igual a 1 ao quadrado. Então, isso aqui tá ok, tá? O que é que a gente tem que supor agora? Suponha que vale para algum canto, né? Para algum cara lá, que a gente gosta de chamar de K, né? Então, suponha que vale para algum K natural, tá? Suponha que vale para algum K essa igualdade. 1, 3, 5. Vou botar umas reticências até o 2K menos 1 igual a K. Então, isso daqui, entre que eu estou botando de vermelho, significa que essa é a minha hipótese de indução. Esse primeiro cara aqui era a minha base de indução, né? Eu estou verificando no primeiro item que vale. Depois eu tenho a hipótese de indução. E agora eu tenho que fazer o passo indutivo para mostrar que vale também para K mais 1. Como é que eu faço isso? Então, considere a soma dos N, do K mais 1 primeiros ímpares. Então, considere a soma dos primeiros K mais 1 ímpares e veja que temos o seguinte, tá? Então, bora escrever o que a gente vai ter quando a gente somar K mais 1 primeiros ímpares. 1, 3, tal, 5 reticências, até aquele cara lá, aquele termo, tá? E agora o próximo dele. Quem é o próximo dele? É quando eu trocar K por K mais 1. Então, cuidado aqui. É só isso. Menos 1. Beleza. Vou puxar aqui. Observe o seguinte, né? Essa soma daqui, ó, ela já apareceu. É minha hipótese de indução. Ó, é esse lado todinho aqui na esquerda. Então, eu posso substituir esse pedaço só por essa expressão, K ao quadrado. Então, eu vou substituir K ao quadrado. E esse outro cara aqui, ó. Bora fazer um chuveirinho aqui? Então, aqui eu tenho 2K e ali eu tenho 2. Então, aqui dentro do parêntese vai ficar 2K mais 2 menos 1. Ó, 2 menos 1, 1. Então, aqui é K
2k mais 1. Isso daí é o k mais 1 ao quadrado. Tá? Se você abrir essa expressão aqui, você chega aqui. Então, o que é que a gente está mostrando? Que a soma dos k primeiros, do k mais 1 primeiros ímpares é igual a k mais 1 quadrado. Então, portanto, o resultado segue pelo pif, né? Pif é o princípio de indução finita, tá bom? Então, só dar um zoom aqui. De novo, a gente queria mostrar essa igualdade, a gente verificou o caso 1, a gente poderia verificar o caso 2. O caso 2 é 1 mais 3, isso aqui dá 4, que é igual a 2 ao quadrado, e aqui tem dois termos, então poderia ser esse caso, não tem problema. Mas a gente verificou o 1, supôs que vale para algum k, que é esse pedaço aqui, que vale essa igualdade, e considerou o k mais 1 primeiros ímpares, né? A soma deles, na verdade. Então, quando você vai somar, vai aparecer um cara que estava na hipótese de indução. Então, você pode substituir toda essa expressão aqui por essa daqui. Substituindo, a gente vê que é exatamente k mais 1 ao quadrado. Então, o resultado segue pelo pif. Tá bom? É uma prova bem rapidinha, bem bonita de mostrar geometricamente e usando indução. Tá certo? É um problema bem legal. Bora pro próximo. O próximo também parece ser indução. Ó. Mostra que um tabuleiro de tamanho 2 elevado a n por 2 elevado a n, que teve um quadrado removido, pode ser coberto por peças de triminó. Onde triminó é uma peça onde foi subtraída uma das quinas de um quadrado 2 por 2. Tá? A gente quer mostrar... Não está dizendo aqui para todo n, mas está implícito, tá? O n está aqui. E bora ver porque isso aqui é verdade, né? Bora encontrar um método de cobrir os caras. Primeiro, bora entender o que é o triminó, né? O triminó, ele está me dizendo que é um quadrado 2 por 2. O que é isso? Eu tenho esse quadrado aqui. Eu divido ele em 4 quadradinhos menores de lado 1. E tiro uma das quinas. Por exemplo, tirei essa. O triminó é só esse Lzinho aqui que sobrou, tá? Só esse L. É só isso daqui. Eu não consigo desenhar tão bonito. Mas é só isso. Esse é o triminó. Então, são essas figuras em L. O que é que ele está me dizendo? Que se eu pegar um tabuleiro de tamanho 2 elevado a n por 2 elevado a n e tirar um quadrado, eu consigo cobrir ele todinho só usando esse tipo de peça, esses Lzinhos. Então, como é que a gente verifica? Bom, o caso n igual a 1 é basicamente a definição do triminó, né? Se você observar... Então, caso n igual a 1, a gente tem o tabuleiro 2 por 2 e a gente tem que tirar uma das quinas, um dos quadrados dele, né? Então a gente tem essa figura, a gente pode tirar qualquer quadrado, digamos que foi esse. Então, se você pegar essa peça aqui e rotacionar assim, você consegue cobrir, tá? Vai dar exatamente ela aqui de cabeça para baixo. Então, você consegue cobrir. Então, esse pedaço aqui tá ok. Bora ver o que é que acontece com n igual a 2, né? N igual a 2, o tabuleiro, ele é 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2. Quanto é isso? É 4 por 4. Então, bora desenhar um quadradinho aqui maior. E bora dividir aqui no meio
e depois no meio de novo, para a gente formar 16 quadrados pequenos de lado 1, tá? Então, a gente tem aqui agora, suponho que o desenho tá bonito, tá bem perfeito. A gente tem agora 16 quadrados de tamanho 1. Bora tirar um quadrado aleatório dele, por exemplo esse. A gente removeu esse daqui, então o que é que a gente pode fazer, né? Porque a gente consegue cobrir esse cara aí com triminóis. A ideia é a seguinte, bora dividir ele aqui no meio. Primeiro aqui na vertical, depois na horizontal. Observa que quando eu faço isso, o quadradinho que eu tirei, ele vai ter que estar entre algum dessas regiões. Ó. Essa, essa ou essa. Que são quadrados. Bom, se você observar, antes eu tinha quadrados de tamanho 4. E aqui são quadrados de tamanho 2. Então, é o meu caso anterior. Isso daqui, só esse pedacinho aqui, ele lembra muito esse. Então, eu dividi um pedaço grande e caí num pequeno. Então, de certo modo, eu consigo preencher, né? Eu consigo preencher pelo menos esse, ó. Pelo menos essa região aqui que eu retirei o quadradinho. Eu consigo preencher. Porque o caso 1 eu já fiz. Então... Mas e esse outro resto? Como é que fica? Bom, aqui é onde está o truque. Eu vou botar nessa outra cor. Eita, rosa vai ficar ruim. Vou botar de laranja. Eu vou marcar, botar um triminó. Eu quero marcar um quadrado em cada uma dessas outras regiões, porque aí eu consigo usar o caso 1 para dizer que eu consigo cobrir o resto do tabuleiro. Então, se eu botar um triminó aqui, ó, bem aqui nessa casa central, eu agora tenho naquelas 4 regiões, nessa, nessa e nessa, eu removi um quadradinho. Bom, e como eu já comentei, aqui eram coisas de quadrados de tamanho 2 por 2. Então, se você observar também, esse cara aqui pode ser um triminó, esse cara aqui pode ser um triminó. Deixa eu desenhar de outra cor. Esse cara aqui é um triminó. E por fim, deixa eu pegar uma cor aleatória aqui. Esse cara aqui pode ser outro triminó. Então, esse é um caso. Eu teria que fazer isso mais 15 vezes, né? Se eu quisesse fazer por exaustão. Porque parece que eu estou tomando esse caso daqui, tirando exatamente esse quadrado para argumentar. Mas não, tá? O caso geral... Bom, a gente mostrou que a gente consegue cobrir tabuleiros desse tamanho menos um quadradinho. A ideia foi botar essa peça central aqui. Então, o caso geral é a mesma ideia, tá? Eu vou desenhar um quadradão. E digamos que eu tirei um quadradinho daqui. Um quadradinho bem pequenininho. E esse quadradão tem tamanho 2K mais 1. Tá? Suponha que vale para cá. Então, suponha que para algum K. Opa, real não. Desculpa. Natural. Suponha que vale para algum K. O que é que vale? Que eu consigo cobrir o tabuleiro com peças de triminó, né? Então, se a gente supor, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu vou dividir aqui no meio. E aqui no meio de novo. Quando eu divido no meio, eu fico com 4 quadradinhos de tamanho 2K. Ó. Que 2K é a metade de 2K mais 1. Beleza. Como é que eu fazia? Eu botava
um triminó nas outras 3 regiões que não foi retirado o quadrado. Então, se nessa aqui foi retirado, eu venho aqui, desenho meu triminózinho, bem bonitinho. Então, agora tem o quê? Essa região aqui, ela é 2K por 2K, sem um quadrado, que eu acabei de tirar. Essa daqui é 2K por 2K, sem um quadrado também. E o mesmo acontece com essa. E essa daqui também. Ela é 2K por 2K. E o que é que eu estou supondo? Exatamente isso, que eu consigo cobrir tabuleiros de 2K que foram retirados um quadrado menor. Então, a ideia do problema é só essa, tá? Opa, acho que eu apaguei aqui. 2K. A ideia do problema é só essa. Então, se você tiver uma ideia para os casos iniciais, essa ideia boa de botar esse cara central aqui, ajuda muito no caso geral e basicamente acabou a prova. Segue pelo PIF. Tá certo? Então, é um problema bem bonitinho, que a ideia aparece quando você está tentando resolver os casos iniciais. Então, é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que tenha ajudado, espero que você tenha entendido. Até mais. Tchau, tchau.